muito bom dia. Que bom ter a sua companhia em mais uma manhã, nesse 19 de fevereiro de 2026. Quinta-feira, uma semana mais curta, todo mundo fica perdido. Hoje parece terça, mas é quinta-feira. 3293-9830, já manda aí a sua sugestão de pauta ou simplesmente um bom dia para deixar a nossa quinta mais especial. Já já vou bater um papo com o delegado Valdir, vamos bater um papo também com o doutor Santiago Freire e já já nós vamos falar daquele caso polêmico, lembra? Do condomínio Tropicali. Acho que, se não me engano, é o maior condomínio vertical de Goiânia. São 6 mil moradores no Tropicali. E depois daquele caso que aconteceu lá em Caldas Novas, onde uma briga entre o síndico e uma moradora terminou com morte dessa moradora do condomínio lá em Caldas Novas, vários moradores do condomínio Tropicali tiveram coragem agora de falar, olha, nós também estamos tendo um embate com o síndico há anos, já ingressamos inclusive com várias ações judiciais e não estamos conseguindo destituí-lo do cargo. São 12 anos que o síndico está administrando o condomínio Tropicali. 6 mil moradores, delegado Valdir, 6 mil moradores é o quê? Dá uma cidade de Varjão. Não, várias cidades de Goiás. Eu acho que mais de 100 cidades de Goiás não tem 6 mil habitantes. Eu circulo, entro em cidade por cidade, mais de 100, eu diria mais de 150 cidades em Goiás não tem, porque nós temos 246 cidades, mais de 150 cidades não tem 6 mil habitantes. Então, imagina. E já já nós vamos falar então sobre esse caso do condomínio Tropicali aqui no Jornal do Sucesso. Se você é morador, moradora desse residencial, manda pra gente também sua participação. Pode ficar à vontade, o jornalismo da Rádio Sucesso está disposto a ajudar. Seja de qualquer forma, seja acionando o Ministério Público, seja acionando autoridades competentes. O que a gente não quer que termine em tragédia como em Caldas Novas, delegado Valdir. Com todo respeito ao atual síndico lá, o que a gente entende extremamente importante em qualquer condomínio, a renovação de gestões, porque isso daí faz parte da fiscalização do dia a dia. Às vezes a pessoa vai virar ditador no condomínio, né? Eu acho que tem que abrir oportunidade para novos nomes, novos profissionais. Em muitos casos a gente sabe que existe já terceirização, elimina-se a figura do síndico, e aí existem empresas terceirizadas que fazem esse tipo de trabalho. Ele é empresa. Oi? Ele é empresa. Ele é empresa? Ah, não, então aí o bicho vai pegar. E a gente, nesse caso aí, como está judicializado, é difícil você movimentar. Mas talvez o juiz tenha compaixão, né? Ou o chefe de gabinete do juiz tenha compaixão, ou o secretário esteja nos ouvindo, né? E talvez tenha sensibilidade, né? Considerando os problemas que vão ser trazidos daqui a pouco. Exatamente. Aí, estão sendo trazidos pelos moradores. Acima de tudo, respeito ao morador, que é o proprietário do imóvel. Exatamente. E já nós vamos... No Giro de Notícias, a gente vai trazer aqui uma nota do síndico. Ele que administra o condomínio Tropicali, que fica ali na Perimetral Norte e que hoje, se não me engano, é o maior condomínio vertical da capital, com 6 mil moradores. O jornalismo da Rádio Sucesso convidou ele para estar nessa bancada fazendo um debate com o morador, né, representando aí alguns outros residentes que estão insatisfeitos com o condomínio Tropicali, e ele enviou a seguinte nota: prezados Ravena e bancada, a administração permanece sempre à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos relacionados à gestão condominial. Também estamos abertos a responder questionamentos diretamente ligados ao empreendimento sob nossa responsabilidade, pois entendemos que a transparência é um dos pilares de uma gestão séria e comprometida. Esperamos que a participação recentemente realizada tenha sido informativa e esclarecedora para todos. Em relação a convites para participação em debates promovidos por grupos que reiteradamente têm adotado postura de promoção pessoal e incentivo à judicialização contra o condomínio, inclusive com registros anteriores de processos, entendemos que esse tipo de ambiente não se mostra produtivo para os veículos de comunicação envolvidos e que não é vantajoso para os moradores. Como representantes oficiais do condomínio, eleitos democraticamente e com ampla maioria,
temos o dever de colocar em primeiro lugar os interesses coletivos dos mais de 6 mil moradores que compõem aí o condomínio Tropicália. Nosso compromisso é com a estabilidade, a harmonia e a boa governança, sempre pautando pela responsabilidade e respeito institucional. Reafirmamos que todos os canais oficiais da administração seguem abertos para o diálogo construtivo e transparente. Atenciosamente, a administração, síndico, administrador do condomínio Tropicália. Ainda no nosso giro de notícias, nós vamos falar o seguinte, que nós temos aqui, né, o morador. No dia 9 de fevereiro, nós recebemos aqui no programa Jornal da Sucesso o síndico do condomínio Tropicália, que veio, claro, exercer o seu direito de resposta após comentários feitos aqui no programa mencionados por moradores. Abrimos então espaço para que ele pudesse apresentar aí a sua versão dos fatos com total transparência e respeito aos envolvidos. Aí, após essa participação, nós recebemos também aí uma outra parte, que é o Marcos, presidente da Comissão de Moradores do Condomínio Tropicália. Ele entrou em contato com a nossa produção, solicitando a oportunidade de também se manifestar e trazer a versão dos moradores. E, como sempre, reforçamos o nosso compromisso, né, com a informação responsável, com o direito de todos serem ouvidos. Por isso, dando continuidade a essa pauta e mantendo o espaço democrático que o programa defende, hoje abrimos, então, o espaço para que ele possa falar e apresentar os pontos que considera importantes. Muito bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, Liana. Bom dia, delegado Valdir, a todos os ouvintes. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui. Né? Como diz o famoso jargão, toda história tem 3 versões. Né? Sim. Então, hoje, pelo menos, a gente vai eliminar mais uma versão da história. É importante frisar que a CMCT, que inicialmente ela foi iniciada como comissão de moradores, ela nasceu de forma orgânica há 2 anos atrás no condomínio, depois de sucessivas situações de constrangimento de moradores, onde a gente começou a buscar algumas transparências. E a ideia inicial era ser um movimento orgânico. Logo quando a gente foi barrado em algumas assembleias, vocês não podem ser tratados como comissão de moradores. Então a gente se reorganizou há 1 ano atrás, nós montamos uma comissão, fizemos uma ata, fizemos o estatuto e hoje nós temos na nossa base de dados 550 moradores cadastrados que estão nessa luta. E virou um embate, na verdade, porque, na verdade, assim, é uma situação que a gente lamenta, porque quando eu tive a ideia, juntamente com meus amigos, de fazer essa comissão, a ideia era que sentássemos à mesa, junto com gestores do condomínio. Eu quero deixar claro que essa pessoa que veio aqui, que é o síndico, ele não é síndico de todo o condomínio, tá? Lá são 5 partes. A ideia nossa era sentar com cada uma dessas 5 partes, dessas 5 administrações, e ter um embate saudável em prol do condomínio. Só que a resistência dessas administrações, de algumas delas, pelo menos 3 delas, foi escalonando a situação de tal maneira que nós fomos obrigados a se organizar melhor e virou embate jurídico. Fomos processados, estamos sendo perseguidos, tem multas, tem muitas situações para a gente falar aqui hoje. E a ideia de nós vimos aqui é justamente trazer essa versão dos moradores, porque o síndico que veio aqui, eu tenho que falar isso, ele mentiu e omitiu muitas informações. Primeiro eu quero dizer assim, parabéns pela iniciativa, pelo espaço. E assim, uma situação que infelizmente que aconteceu em Caldas Novas, a gente tem que evitar que aconteça isso. Quantas Daianes vão precisar morrer para que o poder público pare de olhar para os condomínios como se a gente fosse apenas brigas de vizinhos? E a gente sabe que em Goiânia hoje tem 460 mil pessoas morando em condomínio fechado. Então a nossa ideia é tentar levantar essa bandeira também, para não surfar na onda de um crime, mas não deixar que aquela morte daquela corretora seja em vão. Esse é o nosso propósito como comissão de moradores. Olha, eu fico pensando, delegado Valdir, ele é pré-candidato a deputado federal, e a gente pode se pensar, quando você voltar para a Câmara, pensar em criar um projeto nesse sentido, para mudar as leis condominiais. Eu não sei se o Congresso tem poder para isso, de ultrapassar leis locais de cada condomínio, das suas convenções, porque o que aconteceu em Caldas Novas é tão absurdo que a gente realmente não pode deixar se repetir. Realmente é extremamente difícil. Eu moro num condomínio. Já morei em condomínios verticais, hoje eu moro num condomínio horizontal e eu sei que a convivência entre pessoas é extremamente difícil. Às vezes dentro de casa você briga com um ente familiar, com um filho, com qualquer pessoa que mora dentro da sua residência. Uma convivência familiar não é fácil, depende de muito diálogo, de muita conversa, de muita sabedoria.
Imagine um condomínio aí com 6 mil moradores, com 50, com 100. Então, eu já me relacionei com vários condôminos, né, com síndicos. E eu acho que o gestor, o administrador, ele tem que ter sensibilidade, né? Eu acho que seria extremamente importante, talvez, uma modificação, para que não ficasse aí uma reeleição contínua, uma ditadura contínua de várias pessoas. Eu acho que é extremamente importante, né, num período mais curto. Eu não tenho o conhecimento detalhado da lei dos condomínios, mas com certeza amanhã, se Deus permitir chegar à Câmara Federal, estamos à disposição para qualquer projeto. Mas deixa eu se você me permite, eu estou com a língua queimando aqui, doutor, num outro assunto. Claro, você vai falar já, porque eu vou encerrar com o Marcos e nós vamos conversar. Eu já sei até qual é o assunto do delegado. Eu tô com a língua queimando aqui. Segura essa língua queimando, eu sei até o assunto que ele vai trazer. Marcos, pra gente finalizar, existem as assembleias nos condomínios. Os moradores insatisfeitos estão comparecendo? Então, é importante frisar. Primeiro eu queria fazer rapidamente deixar clara uma situação, que a Comissão de Moradores do Condomínio Borzaneira, ela não foi criada para combater síndico. Inclusive tem síndicos lá que são amigos nossos, inclusive. Ela foi criada na seguinte situação. Além de moradores e síndicos, a gente também já fez várias reuniões e benefícios aos moradores, tratando de assuntos que nem têm relação com o condomínio. A gente foi muito mais além do que isso. Mas tem uma coisa que irrita mais a gente que está na frente do movimento desse, é a omissão dos moradores. Mas a gente nota que há uma certa ridicularização que ocorreu ao longo dos anos de todo mundo que se opunha a essa administração. É desgastante, nós somos pais de família, temos nossos afazeres, a gente tem que estar à frente do movimento desse e às vezes tem que dar a cara a tapa. Mas uma situação, por exemplo, que ocorreu, é importante frisar, o motivo da nossa vinda aqui, quando eu digo que o síndico mentiu e omitiu, tem a situação em que ele diz, por exemplo, numa ação que foi para o Ministério Público, que as lixeiras do condomínio foi emprestada por apenas 2 ou 3 dias. Isso tudo que eu estou falando aqui está na ação do Ministério Público. O advogado falou que eu posso falar, que eu tenho provas e mandei para vocês. As lixeiras, elas foram... ele falou que de 2 ou 3 dias de empréstimo, mas na verdade elas foram descobertas com 28 dias que estavam lá. Ele lançou um vídeo naquele condomínio Viver Fama, falando: sextou no Viver Fama a aquisição de lixeira. O jornalista Loares, de uma outra emissora, foi fazer uma reportagem sobre a crise do lixo. O que aconteceu? Quando alguém colocou lá um comentário, falou: tem umas lixeiras aqui de um tal de residencial Brisa. Isso alavancou a história, ele correu lá à noite e tirou. Então aqui você nota que há uma mentira deslavada, em que se eram inutilizáveis, o que elas estavam fazendo lá, e por que ele correu e retirou. Essa é a situação. O síndico também, no seu relato aqui na rádio, ele disse que tem prerrogativa de gastar. Só que nós temos a convenção estatuária do condomínio, que a gente costuma falar que é a lei pétrea, que ela não pode sobrepor a hierarquia jurídica, no caso o Código Civil, que por sua vez você tem um regimento interno que trata a área comum. Os síndicos alguns deles usam como regimento interno, sobrepondo a hierarquia jurídica, e criam situações que infringem toda essa base jurídica. Então, a orientação da Comissão de Moradores, além de tudo, é orientar para os moradores saberem correr atrás dos seus direitos. Essa é uma briga, entre aspas, constante nossa, para que as pessoas se envolvam. Respondendo essa pergunta, as assembleias, eu tenho situações claras lá de movimentação de milhões, orçamento anual de 2,5 milhões por ano, sendo decidido até esse movimento começar, com 18 pessoas. Então, a falta do envolvimento das pessoas, a omissão dos moradores, é que cria situações que a gente está vivendo hoje no condomínio. Sim. Então, a gente incentiva muito que os moradores devem comparecer às assembleias. As pessoas tendem a não dar muita atenção para aquela famosa previsão orçamentária ou o histórico de gasto do ano anterior. É o nosso bolso que está em jogo. Então, assim, tem várias situações. Por exemplo, o síndico falou aqui nessa tribuna, né, nessa mesa, que fecha as contas no azul. Não há de se falar em fechar contas no azul quando você tem um déficit do fundo de reserva de 106 mil no Espaço Tropicali, 74 mil no Residencial Salinas e 30 mil reais, que foi reprovado, inclusive, na última Assembleia. Ele falou que está todas aprovadas. E tudo isso a gente juntou e fomos à delegacia, no 16ª Delegacia, abrimos lá e esse assunto explodiu já há 1 ano e meio que já está no Ministério Público. E nós moradores só resta esse pedido, esse apelo. Participem. Você que é morador de condomínio hoje, você que faz parte desses 28% de goianos que moram em condomínio,
participe das assembleias e não aceitem qualquer resposta genérica como resposta. Então, esse é um apelo como presidente de comissão de moradores. Ravena, eu vi a explicação do síndico que você fez a leitura. Pela explicação dele, parece que lá tá mil maravilhas, né? Mas aí o que acontece, né? Por isso que é importante a gente conversar, quando a gente pede ao cidadão para ir votar, né? E eu vi o doutor agora fazendo esse mesmo pedido, né? É extremamente importante que a legalização daqueles que... Porque normalmente nesses condomínios existem o proprietário, mas existem muitos inquilinos. E aí o que acontece? Os inquilinos não têm vida ativa. Na verdade, na eleição, raro o condomínio que aceita essa situação. Então seria extremamente importante você conceder aquele que mora, que está no dia a dia, que tem o problema, né? A procuração. A procuração e o direito de voto. Porque senão, em regra, eu vi a manipulação uma vez de uma eleição de um condomínio. O que acontece? Aquele que tem o detentor do poder num condomínio, ele tem o nome, a relação de todos aqueles que são moradores. E aí ele já tem na gaveta dele lá, não sei quantas procurações. E aí é muito mais fácil você ganhar a eleição. Por isso é extremamente importante, numa questão de um condomínio, a participação daqueles que efetivamente moram e residem, e da mesma forma que todas as pessoas participem das eleições. E porque depois não adianta reclamar que tem lixo, que tem aquilo, se você não participa da vida ativa, seja de um condomínio, de uma cidade, de um estado ou de um país. Depois não adianta chorar, porque aqui é... E vale para as eleições esse ano. Tem muita gente falando que não vai sair para votar. E a gente faz o apelo não só para os moradores participarem das assembleias, mas também ao Ministério Público, que tem sido omisso, que tem demorado em denunciar casos como, por exemplo, da Daiane, que foi várias vezes na polícia, a polícia encaminhou ao Ministério Público e não fez nada. Precisou da moradora morrer, ser assassinada, para depois se tomar uma atitude. Tem uma situação que acontece ali no nosso condomínio, Ravena, que eu chamo de ditadura jurídica. Até o delegado Valdir já puxou esse assunto. O que é ditadura jurídica? É pessoas simples que vão até a administração e são ridicularizadas. Tem vídeos meu que eu mandei para vocês, onde nós fomos ridicularizados, chamados de desocupados por querer o nosso direito, e começamos a agir conforme o jurídico falou, por e-mail. O que nós recebemos, está aqui comigo, é parecer jurídico deles legitimando o nosso pedido como morador de extrato da movimentação do fundo de reserva. Então tudo isso levou a gente assim, a gente precisa de chamar a atenção. Não pode acontecer isso. Eu, como morador, eu já tenho a prerrogativa do meu direito. Agora, imagine 550 moradores conosco. O que nós temos hoje é o jurídico trabalhando em favor do síndico e não do condomínio. O delegado Valdir levantou aqui, é muito bacana, no sentido de procurações. O grande problema, delegado Valdir, é que os moradores hoje que fazem investimento, que tem 15, 30 apartamentos lá, eles não sabem do que acontece. E isso gera uma situação muito complicada. O síndico ele é dono da bola e dono do jogo. Antes da eleição ele já está com tudo preparado e a gente chega lá, eu me compactuei uma vez com um morador, antes do nosso movimento, em que ele estava lá todo sujo, que ele veio do trabalho, ele falou assim, o que o meu voto vale? Naquele momento teve 140 procurações. Ele falou, me sinto um palhaço. Eu me compactuei com isso. Então você acaba sendo desencorajado de participar de decisões importantes, porque o síndico tem o poder de procuração. Tem situações lá que a esposa do síndico, com 40 procurações, ela aprovou as próprias contas deles e reelegeu ele. Então são situações que acontecem não só no Borges Landeiro, mas nesses 28% de moradores, que é 406 moradores ou mais, segundo o censo de 2022, isso é muito claro que tem várias Daianes sofrendo. A gente tem um pouquinho mais de coragem, porque nós não estamos sozinhos. A gente tem uma coragem a mais, porque a gente é destemido e temos muitas pessoas do nosso lado. Então, assim, um apelo que a gente faz, moradores, não fiquem calados e não se curvem diante, por exemplo, de ditadura jurídica. É o que a gente tem. Eu tenho aqui, eu mandei para vocês, parecer jurídico na minha requisição de movimentação de fundo de reserva, porque houve um alerta de que estão mexendo no nosso fundo de reserva há anos. Em 2023, o síndico mostrou só no demonstrativo. A gente pede o extrato, ele fala que está nos livros tem um saldo, mas o fundo de reserva ele nunca cresce. Então são situações assim graves. Minha esposa já foi ameaçada de morte, virou processo. Já teve caso de polícia que foi chamado por rede de proteção dele, proibindo o nosso acesso. Então, o que acontece hoje no Borges Landeiro não é uma exclusividade nossa. Então, a Comissão de Moradores ela está à disposição de qualquer outro condomínio
para ajudar vocês a irem atrás do direito de vocês. Marcos, e nós vamos atrás de uma resposta aí, vamos ver o que está acontecendo. Inclusive, eu quero ter acesso ao processo. Fomos convidados, o jornalista da Rádio Sucesso foi convidado a estar presente lá no Tropicali, no condomínio Borges Landeira, até mesmo batendo um papo com alguns moradores. E a gente vai fazer isso mesmo, a gente vai bater em várias portas lá, eu vou conversar. Em março está organizado e a gente vai entender melhor e nós vamos acompanhar de perto para que realmente não termine em tragédia como em Caldas Novas. Muito obrigada. Conversamos aqui com o Marcos, presidente da Comissão de Moradores do Condomínio Tropicali Borges Landeira. Até a Obrigado, próxima. vocês estão convidadíssimos a estar lá. Inclusive tem uma feirinha de quinta-feira lá que é excelente, tá? Tá, Ok? então quinta-feira a gente aproveita e já abraço. vai. No Borges Landeiro? Borges Landeiro Tropicali, no final da Perimetral. O maior condomínio universitário de Goiânia. Eu fui delegado na região noroeste, então ali fica a porta da região noroeste é o condomínio. Eu fui delegado 5 anos, então eu conheço muito bem. E muitos aquela moradores região, e já estive nessa feirinha, acho que por 2 oportunidades. Tem uma moradora lá que era amiga minha e que estive umas duas oportunidades numa festinha lá. Inclusive o vereador de Crixás, o Romário, trabalha contigo, ele é morador lá. O Romário tá. É verdade. Então ele tá passando por esse BO aí, não falou nada pra gente, não. Ele falou que vai falar contigo. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Grande Nós vamos abraço. visitar mesmo e vamos agora com